Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus nos abençoe a todos. E hoje eu desejo, que esse estudo possa proporcionar muito conhecimento e muita paz para todos nós. O de hoje, pode passar. Vai ser a verdade na prática mediúnica do projeto Manuel Filomeno de Miranda. E o tema, pode passar, por favor? Choque anímico, tá? Qualidade na prática mediúnica, terceira parte, o projeto responde, né? Choque anímico. Pode passar, por favor? O que é choque anímico e como funciona terapeuticamente nas reuniões mediúnicas, né? Pode passar? Podemos dizer que toda a contribuição energética do médium em transe a favor do espírito comunicante é choque anímico. Olha que detalhe importante. Podemos dizer que toda a contribuição energética do médium em transe. Então, aí, olha só, em transe a favor do espírito comunicante é choque anímico. E o transe mediúnico, ele proporciona não unicamente que cada um de nós, médiuns, tenhamos a capacidade, de se acalmar, fixar a nossa atenção num determinado ponto, não é só isso não. Proporciona, entendeu, sabe, uma ampliação do nosso campo energético, entendeu? Principalmente, entendeu, sabe, o perispírito, com as suas propriedades, tende o quê? Se expandir, entendeu? Mas assim acompanha a moralidade do médium, entendeu? Quanto mais esse médium estuda, quanto mais ele realmente, entendeu, proporciona a ele e a prática mediúnica uma intenção nobre, na tarefa, isso tende realmente a crescer admiravelmente. Pode passar? Manuel Filomeno de Miranda explica em 3 de suas obras especializadas em desobsessão, explica em detalhes o fenômeno. Deixamos que ele responda. Tá? Pode passar. E aí o primeiro livro, Nas Fronteiras da Loucura, capítulos 25 e 26. Ele diz: imantado o espírito a um médium educado psiquicamente, se sentia parcialmente tolhido com os movimentos limitados. E porque, utilizando os recursos da mediunidade, recebia, por sua vez, vibrações do encarnado, que, de alguma forma, exercia influência sobre ele. Então, vamos lá, vamos pensar a respeito. Então, aí já é uma atividade mediúnica, de reunião. E aí o que? Ele diz o seguinte, que o espírito, o imantado ao médium, educado psiquicamente, se parcialmente tolhido, controlado, com os movimentos limitados. E porque, utilizando-se os recursos da mediunidade, recebia, por sua vez, vibrações do encarnado. Isso é fundamental importância, entendeu? Às vezes o espírito chega lá, entendeu? Sabe, desorientado, nervoso, violento, e é estudado, entendeu? Com qual será, o médium que terá a capacidade de conter energicamente, fluidicamente aquele espírito. Mas não é uma contenção violenta, não, entendeu? É uma contenção assim, entendeu? Imagina um médium, entendeu? Sabe, que se esforça, realmente ali, entendeu? Pratica, exerce a caridade com Jesus. Ele, no momento ali do serviço, ele tem uma capacidade, uma facilidade de irradiação energética muito grande, entendeu? Claro, com a ajuda também dos trabalhadores e trabalhadoras da casa, entendeu? E quando o espírito realmente é vivido nessa colmeia energética, ele realmente, os seus movimentos, os seus ímpetos, seriam o quê? Bloqueados, contidos, tolhidos. E alguns deles falam assim, me solte, eu estou preso. Se vocês realmente me largassem,
eu iria agredir um por um aqui, entendeu? É justamente essa questão energética. Não tem nada físico ainda. Ele não está sendo contido. Pode, por favor. Compreendendo o dirigente da reunião, depois de dialogar com o espírito, que mais nada poderia ser feito naquela altura. Inspirado por Dr. Bezerra, passou a aplicar passes no médio, enquanto o mentor desprendia Ricardo, o espírito, após o que comenta. Então, o médio, entendeu? Sabe, né? Realmente ele tem uma tarefa ali de contenção. O choque químico, ele é terapeuticamente, entendeu? Sabe, um excelente antídoto contra uma série de manifestações não agradáveis que o espírito realmente está trazendo. E depois o dirigente vai ter aí, entendeu? Sabe, né, a capacidade de dialogar com ele, tá? Muitos chegam tão desorientados, né, tão confusos, que perdem assim momentaneamente, entendeu? Sabe, a capacidade de raciocinar. Localidade onde eu estou, quem eu sou, e quando realmente essa colmeia energética do médium, entendeu? Através do choque anímico o envolve, desperta e ele passa a se utilizar, entendeu? De forma repentina todos aqueles sentidos que até então se encontravam embotados, entendeu? Pode passar, por favor? A etapa inicial do nosso trabalho coroa-se de bênçãos. Desejávamos produzir choque anímico em não para colhermos resultados futuros. Então, a gente percebe a grandeza, a seriedade de uma reunião, entendeu? Essa mediúnica privativa. O quanto realmente acontece ali, entendeu? Sabe, em benefício de irmãos, de irmãs, entendeu? Que se encontram no plano espiritual extremamente aflitos, desorientados, entendeu? Né? E uma equipe realmente coesa, uma equipe unida, uma equipe harmoniosamente funcionando, ó, colabora, entendeu? E muito para esses criadores do bem, entendeu? Pode passar, por favor. A partir daquele momento, o espírito passou a experimentar sensações agradáveis, a que se desacostumara. O mergulho nos fluidos salutares do médium propiciou-lhe uma rápida, olha a palavrinha, desintoxicação, modificando-lhe por um momento, embora a psicosfera em que se situava, entendeu? Então, vamos lá. Quem aqui, entendeu, sabe, né, conhece Girino? Girino é filhote de rã. E o Ricardo aí deve se lembrar, Raul também, Jorge. O Girino, entendeu, sabe, né, na época assim, entendeu, de chuva, quem já pegou rã, entendeu, sabe, vê aquele montão de filhote de rã, entendeu? Tenta colocar uma porção deles assim, entendeu? Eles vão ficar ali, entendeu, sabe, né, nadando ali do outro. E com o tempo, entendeu, sabe, a coloração da água, que até então era cristalina, começa a ficar o quê? Suja. Em função de vários fatores, entendeu? Né? Principalmente dos dejetos que cada um dele produz e vão colocar ali mesmo. Mas eu trouxe essa explicação para que a gente também, nós produzimos, entendeu, a nível mental, uma porção de, entendeu? Nós pensamos continuamente 24 horas do dia, sem a mínima interrupção. Pensamos assim, ó, continuamente. E o pensamento de ódio, de raiva, de rancor, ele produz uma coloração extremamente ruim, entendeu? E essa coloração, entendeu? Sabe, esse produto que se espere de nós no momento que a gente está pensando negativamente, isso ó, começa a envolver, entendeu? Isso realmente nos envolve poderosamente. À medida que nós nos acostumamos a pensar mal, a desejar o mal, essa porção energética desequilibrada, ruim, ela passa realmente a nos envolver, entendeu? E quando a gente desencarna
E chega do outro lado, a morte vai mudar repentinamente? Não. A pessoa continua pensando errado, continua contribuindo poderosamente para a tua infelicidade, produzindo energia fluídica de ordem negativa. E chega um determinado momento que isso é tão pesado, isso começa a buscar determinados sentidos do espírito que fazem com que ele e com que ela realmente se movimente, né, se comporte como se fosse realmente uma pessoa destituída de raciocínio, entendeu? Violento, né, e extremamente, assim, entendeu, sabe? Com ideias fixas, né? E extremamente impermeável a qualquer sugestão de bondade. E quando esses espíritos, nessas condições, né, eles adentram, claro, depois de uma breve avaliação dos donos do trabalho da casa espírita, eles recebem esse choque, aí eles começam a perceber, entendeu? Utilizar de forma natural os seus sentidos, então se encontravam Pode passar, por favor, André. O choque anímico decorrente da psicofonia controlada debilitou, fazendo-o adormecer por largo período. Não era, todavia, desculpa, um sono repousante, senão o desencadear das reminiscências desagradáveis impressas no inconsciente profundo, que ele vitalizava o descontrole das paixões interiores exacerbadas. Então, após esse choque químico, em que uma porção dessa energia que o mantinha prisioneiro dele mesmo, das suas próprias imperfeições, e ele sente uma energia melhor que desperta os seus sentidos adormecidos, ele entra em sono profundo, entendeu? Mas não é um sono que vai assim, entendeu? Sabe, trazer nesse momento assim uma tranquilidade, não. Justamente o que é abrir as portas, né, do inconsciente profundo para que ele realmente reveja toda aquela cena traumática que aquela situação, entendeu? E é muito comum, entendeu, sabe, né, nesse processo, eles passam a reconhecer que eles realmente foram os principais e únicos causadores da sua própria desdita, entendeu? Até então, né, é muito fácil, natural, é muito cômodo a gente sempre procurar culpados pelo nosso sofrimento. A página que Ricardo falou é justamente isso. Nós somos o espinho da nossa própria vida. A partir do momento em que eu realmente desejar amar, esse espinho passa a não mais me ferir como me feria tanto. Pode passar, por favor. Sonhava naquele momento acontecimentos passados, ressuscitados, os clichês mentais arquivados. Aquele estado, no entanto, fora previsto pelo mentor, ao conduzi-lo à psicofonia, de modo a produzir catarse inconsciente com vistas à futura libertação psicoterápica que estava preparada. Então, tudo é processo, entendeu? Né? Nada é feito ali por pura curiosidade, entendeu? Né? Realmente ele recebe o choque, a partir do choque entra em processo de sono, e aí um diálogo, né, do dirigente da reunião, e aí começa um processo de restauração da sua própria condição. Entendeu? Pode passar, por favor? E aí o segundo livro, Loucura e Obsessão, capítulo 11, Técnicas de Libertação. Da mesma forma que na terapia do eletrochoque aplicada a pacientes, os espíritos que se lhes imantam recebem carga de intensidade, deslocando-se com certa violência de seus hospedeiros. Aqui aplicamos o choque anímico à incorporação, psicofonia atormentada, e colhemos resultados equivalentes.
a terapia do eletrochoque não se usa mais não, né? Mas assim, o choque anímico, ele tem assim o mesmo efeito, né? Ele entendeu? Sabe que realmente, entendeu? Desloca uma atividade energética de descarga que faz com que realmente, ó, o espírito ele se desloque, entendeu? E aqui fala psicofonia atormentada é um conceito de Manuel Filomeno de Miranda muito utilizada nas reuniões, né, lá de Umbanda, dos nossos irmãos da Umbanda, entendeu? Essa psicofonia torturada é aquela síntese, sabe, que o espírito, né, o médium é praticamente ali, entendeu? Ele chega até alguns momentos de transfigurar, entendeu? A fisionomia realmente fica levemente transfigurada, entendeu? Né? É por isso que vem afirmando aqui, atormentada. Pode passar, André. Do mesmo modo que o médium, pelo perispírito, absorve as energias comunicantes espirituais, que no caso de estar em sofrimento, perturbação e desespero, de imediato experimenta melhora, por diminuir-lhe a carga vibratória prejudicial, a recíproca é verdadeira. Então, da mesma forma que o médium ele atua, né, proporcionando esse choque, né, anímico no comunicante, o médium também recebe, entendeu? Uma dessas energias, entendeu? Mas ele não tem que se preocupar, entendeu? Porque realmente ela neutraliza, ela cauteriza e espanta realmente a sombra, entendeu? Isso aí é um princípio e realmente a luz tem poder de espantar, neutralizar qualquer concentração energética de ordem inferior. Entendeu? Pode passar, por favor. E ainda continuamos em loucura e obsessão, traz espírito rebelde ou mal ao fenômeno da incorporação, o espírito do médium emite-lhe alta carga fluídica animal, que bem comandada aturde-o, falo quebrar aos e mudar a maneira de pensar. Olha que coisa interessante. No livro Libertação, que eu recomendo, né, que todas leiam esse livro, estudem esse livro, tem um episódio, Will e André Luiz, eles vão de encontro a Gregório, que foi ex-papa, né? E vivia numa região, entendeu? Sabe, umbralina, comandando exércitos, né? Especializados em processo obsessivo, utilizando principalmente técnicas de hipnose. E aí uma filha de Gubel estava encarnada e era realmente, entendeu? Sabe, objeto de processo obsessivo seríssimo, entendeu? Né? E Gúbio, né, ele se adentra, ele e André Luiz, eles tomam uma aparência assim de bem densa, né, com perispírito, para se parecer, entendeu, com toda aquela população. E eles chegam realmente assim, entendeu, sabe, né, em Gregório, conversa e pede autorização para acompanhar, entendeu, esse grupo lá que estava em processo observando, né, uma querida filha dele, mas ele não falou que era filha, não. E lá nesse processo tinham 3 espíritos especializados em hipnose, entendeu? E um deles, talvez assim, entendeu, o mais cruel, ele tinha um aspecto assim no olhar que é chamado de olhar vítreo, aquele olhar paralisado. Entendeu? Ele era frio, entendeu? E aí, que esse tipo de olhar é um olhar assim, entendeu? Que tem uma ideia fixa que só ativa um determinado impulso, o aniquilamento, a morte, entendeu? E explicou que realmente poderia estar sofrendo, entendeu? Sabe, um processo de obsessão, entendeu? Por uma mentalidade superior à dele em maldade, entendeu?
E aí foi interessante que depois, assim, né? Leia o livro. Se eu contar tudo, eu vou até aí o enredo. Ele foi levado a uma casa, né? E ele realmente tinha assim, entendeu? Ele não tinha noção, entendeu? Ele estava gelado. A visão dele era uma visão de fazer o mal. Quando ele realmente se aproximou da melhor médium, que se banhou naquela carga fluídica e tomou aquele choque anímico, ele gritou, entendeu? Meu Deus! Entendeu? Ele deu aquele grito assim, por quê? O químico proporcionou a ele quebrar as algemas que o mantinham em fixação. E, em consequência disso, todos os outros sentidos foram despertos, entendeu? E ele começou realmente a sentir, entendeu? Perceber, entendeu? É justamente isso que acontece na nossa casa espírita, entendeu? Pode passar, por favor. O tratamento de ideoplastia, exoantropia, essa aqui, exoantropia, esse sufixo aqui, antropia, quer dizer o que? Entropia e licantropia. Zoantropia é a transformação de um espírito, um ser humano, em qualquer animal. Licantropia é a transformação, entendeu? Sabe, em lobo, entendeu? E esse termo aqui, zoantropia, justamente o quê? É aquela transformação, é aquela dilaceração do perispírito, entendeu? Por vários motivos que estão muito ligados aí os nossos irmãos também, que são designados, né, de Exu na Umbanda, entendeu? Mas nada são do que filhos de Deus e os nossos irmãos em humanidade, entendeu? Foi demorado por causa da imposição da monoideia. Monoideia fixa, deformante, olha o termo, monoideia deformante. Destilação exterior do ódio, além do que ele jazia em germe. A desimantação teria que ter uma técnica de choque, através de vibrações dissolventes que atuassem no paciente espírito, de dentro para fora, pelo despertar da consciência e de fora para dentro, desregulando a construção física, refere-se ao período da aparência que lhe foi colocada, não estou lendo aqui, para ele dormir para o necessário equilíbrio do perispírito. Então, o que? São casos aí de processos obsessivos de longa data, em que tem também atuação, entendeu, magnética e hipnótica, e que uma mente assim amorosa, entendeu, aproveitando, né, o sentimento de culpa, né, e a fraqueza mental de alguns espíritos, os levam realmente a assumirem aparências de formação, entendeu? Né? Como animais, entendeu? E outros apetrechos aí. Pode passar, por favor. E o terceiro livro, né, Trilhas da Libertação, título A Luta Prossegue. A comunicação física, o corpo do médio como veículo. O perispírito do médio encarnado absorve parte dessa energia cristalizada, diminui no espírito, e ele, por sua vez, receberá um choque do fluido animal do instrumento, que tem a finalidade de abalar as camadas sucessivas das ideias absorvidas e nele, não dá para enxergar, e neles compensadas. Então, justamente, entendeu, né? O espírito comunicante lá, ele absorve, entendeu, sabe, né, exatamente essa colmeia fluídica, entendeu? Isso é o primeiro passo para realmente ele despertar, entendeu? Não desperta de imediato,
né? Mas assim, é um processo que interrompe todo aquele processo que o dominava e trazia, né, para ele um entendimento acerca de si, da vida totalmente equivocado. Pode passar, André, por favor. Pode passar, André. Só um minutinho, tá? Acho que ela não tá aí, não. Só um minutinho, estamos tentando. Tá ok. Enquanto isso aqui, vamos conversar, então. Ah, tô ok, tô ok. A incorporação em face da imantação magnética de ambos os perispíritos impede o paciente espírito de fugir ao esclarecimento, nele produzindo uma forma de controle que não pode evitar com facilidade. Olha só que coisa interessante, né? Em alguns casos, entendeu? Sabe, né? Tamanha é a rebeldia, né? A desinformação da sua própria realidade atual, o espírito ele é trazido e ele quer fugir, entendeu? Ele não aceita a hipótese alguma, ele teme, a palavra correta é essa, ele teme a verdade, entendeu? No fundo, ele tem assim, ela tem um desejo, né, de buscar a paz que ele tanto procura, um grande temor, né, de enfrentar a realidade e conhecer a verdade. E esses espíritos realmente eles usam, né, a possibilidade de fuga como aí, entendeu? Uma estratégia que só aumenta mais e mais o sofrimento deles. E aí, no momento da incorporação, eles se percebem prisioneiros, entendeu? Presos, magneticamente, entendeu? Sabe, energéticos, presos àquele campo fluídico do médio e da reunião. E aí, nessa condição de presos energeticamente, o dirigente, o diretor da reunião encarnado, passa realmente a utilizar, né, da palavra inspirada pelo mentor da reunião para os primeiros passos no seu esclarecimento, entendeu? Então, tudo feito, né, de forma sintetizada, com amor, muita sabedoria, e a gente percebe. É por isso que o seu Onofre fala que é muito mais fácil mudar os desencarnados, né? Entendeu? E isso aí é verdadeiro. Passa, por favor. À luz do que vimos sobre o choque anímico, e sabendo-se que este fenômeno representa a contribuição terapêutica do médium em transe, quais os parâmetros de unidade que podem ser exigidos para avaliar a sua eficiência? Por favor, pode passar. Primeiro, a constatação de alívio dos espíritos que sofrem dores físicas. E aí, olha que coisa interessante. A gente vai constatar que realmente foi eficiente, ó, a constatação de que realmente reduziu, eliminou, né, o sofrimento, né, daquele comunicante. Dores físicas, assim, com as ideias muito ligadas às questões materiais, pensam realmente que estão encarnados. E o pior, dores morais, entendeu? As dores morais, ó, elas são muito intensas. E outros que se apresentam depauperados, abatidos. A incorporação para esses funciona à semelhança de um tônico, uma transfusão de sangue, como se o médium no transe, ao ver o espírito, estivesse a lhe aplicar um passe restaurador de forças. Olha que coisa interessante, né? Então, ao invés da gente realmente, entendeu, sabe, se permitir medo de entrar numa reunião, claro, vai entrar preparado com estudo, né, e com embasamento, né, teórico, para que a prática realmente seja segura.
é necessário realmente ter esse entendimento, né, de ser útil, entendeu? Útil a alguém que você nem conhece, entendeu? Mas só por ser filho de Deus é teu irmão, é tua irmã também, entendeu? Pode passar, por favor. Segundo, a contenção do espírito para o diálogo. Alguns sentem prazer nesse diálogo, pois as energias do médium acordam neles impressões boas a que se tinham desacostumado, expandindo sentidos embotados, visão, audição, tato. Em contato com essas impressões, deslumbram-se, renovam-se. Olha que coisa interessante, né? Então, o que proporciona, através desse choque anímico, o diálogo com o dirigente da reunião. E alguns sentem prazer nesse diálogo, né? Sentem prazer. E a gente percebe muito nessas reuniões que o espírito ele chega atormentado, entendeu? Ele chega sem consciência de si mesmo, da sua situação, só pensando no mal, e aí vem aquela intuição assim, fala da mãe dele. E isso realmente é uma estratégia que, ó, desarma qualquer coração, entendeu? Muitos deles, quando são lembrados, entendeu? Sabe, né, de suas mães, eles realmente desarmam, entendeu? E é uma cena, Raul sabe disso, né, Raul? Muito bonita, entendeu? Pode passar, por favor. Concluímos estes comentários sobre... Isso. Estes comentários sobre choque anímico, podemos dizer ainda que essa terapia, essencialmente do médium, é o pano de fundo sobre os quais todas as demais de iniciativa do doutrinador se estabelecerão. É por essa razão que afirma André Luiz, espírito, que o médium é o primeiro socorrista, entre parênteses, o primeiro doutrinador, afirmam equivocadamente alguns, entendeu? Olha que coisa interessante. O médium é o primeiro socorrista, não o primeiro doutrinador, como equivocadamente alguns, entendeu? Finalizando, pode passar, entendeu? E aí, a mensagem aí, né, para que a gente nunca se esqueça, né, o amor cobre a multidão de pecados, tá? Do nosso amigo aí. Ricardo, pode parar a gravação, então, por favor. Bem, gente, esse tema foi tão instigante, né, e tão bem apresentado, foi muito bom. Então, vamos agora ver o Raul, o Jorge ou o Ricardo gostariam de começar. Quem gostaria de começar a comentar?